E estamos de volta agora aqui no programa Meu Bairro Meu Negócio. Não só um programa, mas um projeto para levar o empreendedorismo na prática. E nós temos a honra, né, de poder trazer aqui grandes empreendedores da nossa cidade para poder realmente trazer exemplos de ações efetivas dos seus empreendimentos, das suas ideias. E hoje, especialmente aqui, está o Rodrigo Rata, um empreendedor, gestor de TI, é a formação acadêmica dele, sócio da Velfar Bar e Restaurante. Daqui a pouquinho, pelo nome talvez você não conheça, mas eu já vou citar algo que você vai lembrar. Se tornou um ponto turístico de Campo Grande. Presidente da AEJAP, Associação dos Empresários da Rua José Antônio Pereira, que é um projeto de um corredor gastronômico. Mais um, né? E sendo construído de uma forma muito inteligente e empreendedora. Rodrigo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jara. É um prazer estar aqui no estúdio. Obrigado pelo convite e espero que seja uma boa conversa. Muito de bem. Empreendedorismo. A gente pode estar passando esse espírito, essa vontade para os moradores, para os empresários dos bairros, das regiões, que a gente possa estar contribuindo na vida aí. Muito legal. Só de estar aqui, Rodrigo, já é uma contribuição, porque eu digo que o bom empreendedor é aquele que se expõe. Ele tem a coragem de se expor, e seja lançando um produto, um serviço ou, né, contando a sua própria história. Eu digo que nada mais promissor do que alguém ter uma história para contar. Às vezes as pessoas têm vergonha de falar que passou dificuldade, né, que veio de um meio que não era o mais empreendedor talvez. Só que eu digo que todo empreendedor realmente que tem a audácia de se expor, ele tem resultado. Porque alguém vai perguntar o que você faz, né? Quando você é visto, você é lembrado, né? Então, começando assim um pouquinho para as pessoas entenderem e conhecerem Rodrigo Rata. É Rata, né? Isso. Rodrigo Rata. Quem é, né? Esse ser empreendedor aí, Rodrigo Rata. Conta um pouquinho para nós. Bom, eu sou campograndense, né? Nascido aqui. Hoje eu estou com 40 anos, né? Moro ali na região apesar de empreender muito aqui na região central, né? Porque a minha empresa fica na região central. Eu sou morador do bairro Mata do Jacinto, né? Como você disse, a minha formação, eu sou gestor de TI. Me formei à distância no Japão. Em meados de 2010, o CB, que é a Universidade Católica de Brasília, abriu um curso à distância e nós fomos a primeira turma no Japão de brasileiros a se formar pela Universidade Católica. Então eu me formei à distância, acredito muito na educação à distância. Eu acho que mudou um pouco o conceito de educação, então eu acredito muito. Sou empresário, sou proprietário do Bar Velfar, como você citou. Ele é um ponto turístico, fica na José Antônio, esquina Cabarão, na região central. Isso. Gosto do empreendedorismo, gosto de estar ajudando as pessoas, gosto de estar próximo, né? Sou evangélico, frequento a igreja Sara Nossa Terra e basicamente isso. Morei muitos anos fora, morei por cerca de 10 anos no Japão. Eu acho que isso ajudou muito na minha formação, em coisas que eu vi, eu pude trazer para cá, né, para o Brasil. E é isso, basicamente. Muito legal. É um resumo, né? Um resumo. Mas que bacana, então. 10 anos no Japão. 10 anos no Japão. Olha só, eu conheço bastante pessoas, né, que ainda moram lá, mas pessoas que vieram, voltaram. E hoje não sei mais se é tão intenso como lá atrás, né? Uns 10 anos atrás, assim, 15 anos atrás, era muito forte essa ideia de ir para o Japão, né? Buscar uma oportunidade e tudo mais. Fazendo aí um contraponto entre Japão e Brasil, do dia que você foi para lá e o dia que você voltou, o que você percebeu que no Brasil é diferente, ficou diferente, ou o que você passou a ver que você falou, agora é aqui que eu vou construir a minha vida? Esse movimento de ir para o Japão, né, da parte dos descendentes japoneses, ele começou mais ou menos em 1990, 89. A minha mãe foi naquela época, inclusive ela está até hoje no Japão, então mais de quase 30 anos.
é um movimento meio que normal na família de descendentes, né? É como se fosse uma válvula de escape. Na época, economicamente, estava muito bom, hoje não está tanto, né? Hoje o Japão tem grandes concorrentes ali, de comércios, né? De parte industrial. A China mesmo, hoje ela é o centro aí da industrialização no mundo. Então, e eu fui em 2003 mais ou menos, e fui com esse propósito de trabalhar. Todo descendente vai basicamente com esse propósito de trabalhar, de ajuntar o dinheiro e trazer para o Brasil para investir aqui, porque lá o salário é um pouco melhor, geralmente é em ien, mas esse é meio bem comparado com o dólar, então assim é bem diferente economicamente. Então eu fui com esse propósito. Fiquei por 10 anos lá, trabalhei, consegui estudar, né? Aprendi muitas coisas, mas existe um lado que muitas pessoas até não falam, né? Mas assim, é a parte cultural e a parte emocional de quem está lá. Então isso pesa muito. Apesar de ser um país de primeiro mundo, hoje é a terceira economia, tem saúde, educação, tem tudo que você quer. Então por que você volta, né? Essa pergunta, por que você voltou? Porque a gente é brasileiro, a gente tem família, a gente tem raiz, a gente tem costumes que às vezes bate um pouco de frente com a cultura japonesa. É um país mais rígido, é um país mais sistemático, né? Então eu decidi voltar, mas tem um ponto interessante nessa minha volta. Eu não decidi voltar porque cheguei no meu pico do que eu queria juntar e vim embora. Eu voltei por conta do terremoto. Poucas pessoas sabem dessa história. Eu voltei em 2011, dia 20 de março. O terremoto aconteceu dia 11 de março. Então, nossa, eu peguei e foi muito forte aquele terremoto, né, de 2011, o tsunami. E eu peguei e voltei repentinamente. Fiquei muito chocado, fiquei muito transtornado e eu falei, decidi, vou embora. Chamei minha mãe, ela não quis vir embora. E eu falei, eu vou embora. Eu tenho um filho, meu filho tem 20 anos. E falei, vou embora, não vou ficar mais aqui, porque não dá mais, né? Tem a questão do tsunami, tinha radiação, tinha todo aquele problema. Sim. E eu vim embora. Cheguei aqui em dia 20 de março, no domingo. O terremoto aconteceu numa sexta-feira, em 9 dias eu estava aqui. Eu simplesmente abandonei tudo. Então eu tive um retorno forçado, né? Mas eu entendo que tudo é no tempo de Deus, na vontade de Deus. Eu acho que era para ser era assim. Pra ser, né? Então eu voltei para cá. Em comparação, assim, o Japão que nem eu falei, é um país mais rígido, mas é um país extremamente tradicional no que ele... Coisas são tradições milenares, né? Que segue regras. Tem 500 anos e lá é milenar. Segue regras, as leis são bem rígidas, né? E eles trabalham muito a questão da honestidade, a questão o que vale muito lá é o sobrenome da família que você carrega. Então tudo isso daí é um contexto não só dentro de uma empresa, mas no bairro que você vive, em todas as suas ações. Importantíssimo o sobrenome lá no Japão, né? Então assim, eu trouxe alguns princípios, alguns valores que eu aprendi lá e hoje eu utilizo no meu dia a dia, eu utilizo na minha vida. Noção industrial, trabalhei em muitas fábricas de vários segmentos, e aqui em Campo Grande a gente não tem muito acesso ainda nessa questão industrial. Nós temos indústria, temos polos industriais, Sim. mas ainda não é muito determinante na economia aqui da cidade, né? Mas eu aprendi muita coisa industrial, muito pensamento, forma de trabalhar. O processo de como tudo acontece. O processo de como acontece. Legal. Dá pra ver assim, até pegando esse assunto, que ali no bar é tudo muito detalhe, né? E o cuidado que o oriental tem é tudo muito detalhista, né? Se você pega a roupa, a estrutura de uma casa, é tudo cheio de rico de detalhes, né? E você conseguiu, vamos pegar assim, pegar essa experiência e trazer para a realidade de Campo Grande, para a tradição de Campo Grande, e colocar ali no bar, porque eu passo por ali, eu vejo assim, são detalhes assim riquíssimos, né?
entre alinhamento de um tijolo e outro, as mesas e tudo mais. Então, isso é algo que você entende que é um benefício que você traz pôr em prática. É claro, todo mundo sabe que é importante, mas pôr em prática é o grande desafio. Sim, e tem essa questão também da pontualidade, que o Japão ele tem muito, né? Questão eu sempre falo ali no bar, continuidade e pontualidade. A gente sempre abre no mesmo horário, a gente sempre tende a não deixar fechado por algum motivo. São raros os motivos que a gente fechou a empresa e não abriu. Essa questão de que nem você citou, dos detalhes, porque são isso aí que faz as diferenças, né? Sim. Então não chega a ser um perfeccionismo, mas chega a ser mais trabalhar a exatidão, que seja certo, que seja correto, que seja... E falando de perfeccionismo, muitas pessoas taxam o perfeccionismo como algo ruim, né? E é diferente, né? Ser perfeccionista, buscar a perfeição, cara, é mais positivo do que qualquer coisa, né? É que para não fazer, a pessoa fala, não, mas ser perfeccionista é ruim. A doença em si, do que pode ser isso, é diferente do fazer bem feito, né? Às vezes se confunde um pouquinho, né? Então aí você fala assim, não, tá bom, eu não sou perfeccionista, mas a perfeição ela tá em fazer bem feito, né? Sim. Não fazer extremamente, rigorosamente doentio, né? Uma coisa ou outra. Pegando um pouco o gancho aí do empreendedorismo, o perfeccionismo está muito atrelado ao processo, né? Então, Sim. assim, na parte de empreender, na parte de gestão, ele está muito ligado ao processo. Então, para que você chegue a essa exatidão, é importante os processos que são feitos anteriores, a padronização dos processos. Uhum. Porque, imagine, você tem uma tarefa para fazer. Se cada dia você faz a tarefa de vários jeitos, nem sempre ela sai da forma padrão que é para ser feita. Então, não tem um resultado não tem uma definição sempre do processo, que é uma coisa que muitos empresários, empreendedores, eles não têm um olhar especial em relação ao processo para chegar nesses... Mas sabe por quê, Rodrigo? Porque criar um processo dá trabalho. Porque eu faço assim, fazer todo mundo faz, bem, mal feito, certo? Todo mundo está fazendo. A ação, ela eu digo que é quase reação, não é ação, né? É uma reação a tudo. Porém, quando você vem com o processo, eu digo que a gente vivencia muito aqui na rádio, né? Nos projetos, porque assim, o processo para mim é como se fosse o trilho do trem. Só que dá trabalho você construir a linha do trem, né? Depois que está ali em cima, acelerar e frear. É a única coisa, você já sabe onde que vai virar, você tem todo o processo já constituído. Mas construir isso é o que o empreendedor ele tende a deixar para depois. Aí vem a procrastinação e vai deixando, e vai deixando, e vai deixando. Porque assim, no processo que você tem que ser muito mais detalhista, porque é ali que vai ser as orientações, né? O algoritmo para você conseguir concluir a tarefa. Então é ali que, lógico, demanda tempo. A gente tem muitos processos. Na minha empresa a gente passou por uma consultoria também, uma ajuda para padronizar alguns processos, né? Para entender tudo. Para entender, porque é que nem você falou, meticuloso, é difícil, é detalhista. Mas a partir do momento que você entende que tudo que acontece na empresa, ela é baseada no processo que define aquela tarefa, execução, aquele produto que você vai entregar, aquele serviço que você vai fazer, ele tem um processo e tem que ser padronizado. E eu sempre falo para minha equipe ali, hoje é o Rodrigo que está fazendo, é o Alessandro que é meu gerente, tá, e se eu trocar? Como que as pessoas vão executar essa tarefa? Então a empresa para. Então por isso que tem que ter o processo certinho, e que hoje é uma pessoa, mas amanhã eu posso estar doente e a empresa vai continuar, porque o processo foi definido e as pessoas vão executar conforme está escrito ali. Exatamente. E aí a tarefa é feita. Muito o produto bem. é entregue, o serviço é feito. E aí quando a gente tem um processo, a gente olha para a longevidade, né? Porque senão, muitos empreendedores, eu digo que eles tendem a se comportarem, né? O egocentrismo de ser a peça principal de um negócio. E é o grande erro de todo empreendedor, porque assim, tirou aquela peça, desmonta toda a estrutura da empresa. Essa questão, eu sempre falo também, está dentro da cabeça do empresário, do empreendedor, e não pode, ele tem que estar
tem que ser terceirizado, tem que ser... Sempre pensar assim, hoje eu tô aqui, eu posso estar doente. E aí, a empresa vai parar? Às vezes eu falo assim para alguns empreendedores que eles falam, não, eu vou levando e tá dando certo. Eu falei assim, por quanto você quer vender tua empresa? Poucos pensam nesse processo de tipo, e se fosse vender, por quanto seria? Qual é o preço do negócio que eu tenho? Aí um dia uma pessoa falou assim, eu vendo. Eu falei, você vem junto na compra? Não, eu não. Eu falei, então não vale nada, né? Porque a empresa depende totalmente, exclusivamente de você. Ou você vem, ou você se vende, ou a empresa não vale nada, porque não tem o processo. O processo, eu digo, são ocupações, são cargos que qualquer pessoa com a capacidade, é claro, desenvolvida para aquilo. Só que o processo ele tem que ter saúde, né? Onde você estando ou não, ele está acontecendo. Não, sim, e assim, você imagine uma empresa, no meu caso é uma empresa da alimentação, né? É um bar, restaurante. Ele é um comércio, um serviço e uma indústria, porque eu faço minha produção própria, né? De um bolinho de costela, que é o carro-chefe, enfim, de N porções. São processos dentro do processo. Processos dentro do processo. Então, assim, eu vou te dar um exemplo. É até bacana a gente falar nisso. O processo de compras, ele tem que ter o começo, meio e o fim, né? Desde como que é feito o pedido, desde como que é feita a compra, desde como que é feita a entrega, desde como que é feito o recebimento e a conclusão. Porque você imagine aí numa corporação que... Tô falando, minha empresa tem 9, 10 colaboradores. Rodrigo, só vou deixar os nossos anunciantes aqui e você vai complementar que isso é muito importante. Poucos empreendedores pensam nisso, hein? Bom, estamos de volta aqui com o Rodrigo Rata, um grande empreendedor aqui da cidade de Campo Grande, que trabalha, eu digo que com inteligência, para construir o melhor processo para que tudo que ele faz não dependa exclusivamente dele. É um empreendedor inteligente. Tá? Não se sinta ofendido se você está ouvindo, tá? Todo mundo é inteligente. Eu digo assim, usar a inteligência é diferente de ser inteligente. Então, usar o que você tem. E o objetivo de ter o Rodrigo aqui no nosso programa é para trazer na prática o que ele faz na empresa dele, nos empreendimentos que ele tem, para que você possa colocar aí no seu empreendimento também. É tão mais inteligente você modelar alguém que está fazendo algo do que inventar a roda. Só segue quem está indo para o lugar que você quer chegar. Rodrigo está falando sobre o processo simples, de certa forma, da compra. Como o passo a passo precisa ser muito bem detalhado, porque a compra ela é o segredo de sucesso, de resultado financeiro, de lucro, né? Muitas pessoas que acham que o ganho vem da venda. A venda é o sangue, é o combustível do negócio. Muitas vezes o lucro está na compra, né? Então, complementa essa resposta, que depois eu tenho uma outra pergunta bem interessante para a gente abordar aqui, Rodrigo. Legal. Mais uma vez, bom dia a todos aí que estão assistindo ou escutando a Rádio Jara. Eu estava falando sobre o processo de compras, né? Então, por exemplo, assim, é um processo que para algumas pessoas acho que é tão simples, mas é tão igual você falou, a economia. Se você não faz um processo bem definido da compra, você fica andando a cidade inteira atrás de um produto gastando gasolina. A gasolina hoje está R$6 o litro, mais ou menos. Então é custo. Então a compra, você compra, economiza na compra que você vai aumentar a sua lucratividade. Isso é bem importante. Então o processo de compra, vou te dar um exemplo. Vou resumir como que eu faço na empresa, para ser bem direto. Igual você falou, é importantíssimo. No meu caso, que eu tenho uma indústria, que eu faço minha própria produção, você imagina se falta um ingrediente, determinado tempero, determinado farinha, não vai ser feita a execução daquele produto, não vai poder vender, vai causar constrangimento ao cliente. Não tem, sabe quando você vai no local, não tem, não tem isso, não tem aquilo. Então a pessoa não entende que talvez seja um erro lá atrás no processo de compra. Sim. Né? Então, assim, hoje, para a gente fazer a compra, existe um termo chamado checklist, que você coloca como se fosse uma padronização do que você quer que as pessoas consulte para ver se tem necessidade de compra. Por exemplo, assim, tempero, sal, que seja açúcar, que seja uma pimenta do reino. Você deixa isso determinado para que o colaborador, a pessoa que esteja executando, cheque, olhe cada item
e gere o pedido em cima daquilo. Porque vai precisar. E eu tô falando, no meu caso, mais de 100, 150 produtos dentro de uma cozinha. Na cozinha, fora que eu tenho outra parte que é o bar. Então você cria um checklist bem definido, né? Nesse caso, a pessoa gera a lista de compra. No meu caso, e aí é uma dica que eu deixo para os empreendedores que estão ouvindo, existem muitas e muitas ferramentas, eu sou formado em gestão de TI, gratuita, principalmente para fazer lista de compra. Porque eu não vou com papel lá no mercado mais, entendeu? E eu não vou, por exemplo, no atacadão, as pessoas que me acompanham fazendo compra, acho até engraçado já, né? Faz muitos anos que eu faço. Eu vou rapidão, vou direcionado, porque eu já deixo no próprio aplicativo que eu uso de compra, já todo o setor dividido, atacadão, ponto enlatados, atacadão, ponto... Eu já vou certo, sequência da compra. A sequência da estrutura física do mercado para poder ir... Rodrigo, assim, só trazendo aqui, né? A tua história de vida do processo industrial no Japão trouxe, né? Não somente a formação em TI, mas assim, aquilo que você aprendeu lá, né? Porque eu nunca fui ao Japão, mas eu já vi vídeos, né? Que o processo industrial, né? Uma coisa é a gente pensar que a era industrial foi limitante, mas ela foi importante. Agora, qual é o processo que foi usado para as coisas acontecerem, né? As pessoas falam, a própria cultura Toyota, o pensamento Toyota de produzir é um case aí mundial, muitas pessoas copiam. Então eu trouxe muito isso daí. Harrison Ford, né? O cara que colocou o processo. Então, aí concluindo, eu jogo o próprio colaborador que fez o checklist, ele joga isso para um aplicativo gratuito de compra. Então você nem fala qual é. Eu vou fazer um convite para quem estiver ouvindo aqui. Até porque a gente tem que entender que somos empreendedores, empreendedor vende, né? Para quem quiser saber qual aplicativo que o Rodrigo Rata usa, é só ir lá no bar, né? Consumir qualquer coisa, pode ser uma água, e o Rodrigo vai entregar para você essa sacada gratuita. Então, o aplicativo não paga nada. Você só vai lá curtir, lá, leva sua esposa, namorada, vai sozinho se quiser, leva teu time lá da empresa, e aí o Rodrigo te conta e até te ensina como utilizar esse aplicativo. Então já é um treinamento. Você vai lá se divertir supostamente, mas vai sair de lá com ensinamento. Então o Rodrigo hoje ele não fala qual é o aplicativo. Vai lá no bar que ele vai contar tudo. Pode falar endereço do bar? Pode, já fala, não fala o aplicativo, mas fala o... O bar fica na José Antônio, esquina Cabarão, próximo ali do Obelisco. Então é bem fácil o acesso. Pertinho do Belmar, pertinho da rádio, não dá 100 metros daqui. Tem um símbolo lá na frente que é bem conhecido, então tem que... É isso que eu quero falar daqui a pouquinho, a sacada. Então vamos lá. Então eu uso esse aplicativo gratuito, que o próprio colaborador ele gera a lista. Então, por exemplo, são 2 dias determinados da lista de compra. Então, na segunda-feira eu acordo, eu não estou na empresa, eu não fui na empresa, por exemplo, no domingo que ela não abre, eles geraram a lista no sábado. No meu celular eu já abro a lista, eu já vou fazendo os pedidos, fornecedor, vou no mercado, vou fazendo toda a minha rota, eu criei até uma rota. E eu concluo isso no aplicativo e deixo já os pedidos que eu fiz no próprio aplicativo. Para quando chegar na empresa, e às vezes eu não estou na empresa, o colaborador que faz o recebimento e faz o pagamento, ele sabe que eu pedi, ele confere e já finaliza o processo. Então aí você viu, foi gerado uma lista, foi feito um checklist, foi comprado, foi avisado se tinha ou não tinha, tudo isso via aplicativo. Foi conferido e aí finaliza. E aí vai para a operação. Que legal. É interessante que assim, você pode nem olhar para o seu celular, para o aplicativo, você fala, estou indo para as compras. Aí vão te perguntar, mas cadê a lista? Já está chegando aqui. Você sabe que quando você chegar no mercado, porque tem um horário para você chegar, provavelmente, né? Que o checklist não é só de coisas, é de tempo, é de quem, né? Quem vai fazer tal e tal determinada ação. Isso eu digo assim, que muitos empreendedores se ocupam e outros produzem. Né? Ocupação é tudo aquilo que enche linguiça, vamos dizer assim, né? É um monte de coisa. O cara chega à noite e fala, tô cansado. Mas correu o dia inteiro. O produtivo, ele sabe pontualmente o que precisa ser feito para aquele momento, né? Não é fazer o que está fazendo, é realmente ser pontual e ter a produtividade. E o time, ele entendendo isso, as coisas fluem. Sim, vou dar uma dica para quem quer empreender e quem pensa em abrir um negócio. Delegue funções, terceirize.
É que nem você citou. Tá, se eu vender a sua empresa, você vem junto? Você não vai junto com a sua empresa. Então todo o conhecimento ficou na sua cabeça. E aí por isso que chega no final do dia você está cansado, está exausto. Por quê? Porque você não consegue. Tem pessoas que têm dificuldades. Só eu sei fazer, só eu consigo comprar, só eu consigo centralizador. atender. Você não é 10 pessoas, você não tem como se multiplicar. Então você tem que delegar funções. E para você delegar funções, aí que vem o termo processo. Você só pode delegar funções se você tiver o processo determinado para você poder passar para a pessoa como é que produz, como é que compra, como é que faz o serviço, e para a pessoa executar e depois você vir fazer a validação. O monitoramento. Eu digo assim que não é saber, é cumprir o processo, né? É seguir a regra, né? Tá, eu quero... É que passou a pergunta aqui, mas eu queria que você respondesse de onde veio, de onde surgiu aí na tua cabeça a ideia de empreender. Porque muitas pessoas elas olham, tipo, já tem isso, já tem aquilo, já está ganhando dinheiro, já tá fazendo... Mas como foi lá a tomada de decisão? Porque eu falo que a moeda de maior valor que existe é a tomada de decisão. Já diz Flávio Augusto, né, no livro Ponto de Inflexão, né, que o ponto de inflexão, no caso, são as direções que você tem que tomar a decisão de seguir ou não, né, para que lado você vai. Por que você tomou a decisão de empreender? Como eu disse, eu voltei repentinamente, caí no Brasil, né? Voltei. Então eu fiquei uns meses estudando, né? Cheguei na época a montar um escritório home office com um amigo meu na parte de tecnologia, mas eu vi que não era bem isso. E eu tenho um sócio hoje na minha empresa que é o meu irmão, né? Então ele há muito tempo comentava sobre que ele queria abrir uma conveniência, um restaurante, um bar na época, né? E aí a gente decidiu abrir. Mas o empreender que você fala, eu acho que é mais um desejo, é mais uma vontade mesmo, porque você não tem limites, né? Quando você começa a empreender, você não tem limites físicos, né, para você crescer. Então, você às vezes deixa de ficar numa sala fechado executando tarefas para outras empresas ou como funcionário mesmo, e você começa a empreender, a descobrir, a ajudar, e aí muitas pessoas falam também, empreendedor é só aquele cara que está bem de vida ou que tem a sua própria empresa. Não, você empreende na sua casa, você empreende porque eu pelo menos a minha opinião, eu acho que é muito voltado a habilidades, a ideias que você tem, a vontades que você coloca em prática, a visões que você tem. O desenvolvimento pessoal. Né? A saúde mental é muito ligada ao empreendedorismo. Que é o autocontrole, né? Que eu falo assim, não é que problema. O problema eu digo assim, eu sou apaixonado por problema, porque problema que você resolve, você ganha dinheiro, né? Então assim, é resolver o problema de alguém está com sede. Sim. Bom, você resolve o problema dela entregando uma cerveja gelada, no caso, né? Tô com fome, é um problema. Você resolve entregando um prato ali. E o empreendedor, muitas vezes, ele tá... É isso que eu digo que é um grande problema. Muitas pessoas querem empreender para fugir do emprego. E empreender é de dentro para fora, é uma ciência, né? Então, dá para empreender na empresa de alguém? Com certeza. É inteligente até, porque daí você não precisa investir para montar nada. Só que o empreendedorismo é que nem você falou, é o teu desenvolvimento. Tipo, uma oportunidade de você estudar mesmo que fosse à distância, e naquela época era talvez tinha mais preconceito quanto ao estudo à distância. Nossa, né? Bem no começo dele. Hoje, vamos lá, pela pandemia tudo se tornou mais habitual o EAD do que o presencial. Falando nessa questão de você querer empreender, como é para você passar por um momento, se você puder citar, de extrema dificuldade, de tomada de decisão, mas que hoje é um ensinamento que você pode trazer para o empreendedor para dizer assim, tipo, parece que é tudo certinho, tá bonito, tá funcionando, né? Mas um ponto que você possa falar para a gente que foi de extrema dificuldade no processo pessoal, no processo estrutural, do processo em si de fazer a coisa acontecer, que naquele momento foi de extrema dificuldade, só que você fala assim, que bom que eu passei por aquilo. Aprendi algo que transformou o meu negócio. Eu vou citar
um acontecimento que teve mais ou menos há 4 anos atrás. Eu fiz um curso, né? E era um curso de empreendedorismo. Ele trabalhava as habilidades que o empreendedor adquire ou já possui, né? Foi um divisor de água isso na minha vida pessoal e na gestão da minha empresa. Então, nesse curso, eu concluí o curso. A gente tem como meta abrir uma empresa durante uma semana e fazer essa empresa funcionar. É o Empretec, né? Empretec. Não sabia se podia citar. É o Empretec. Sim. Para mim é um divisor de água na vida empresarial e do empreendedor. Fiz o Empretec. Olha essa história, vou tentar ser bem direto. Fiz o Empretec, fui o primeiro a fazer da minha empresa. E você sai de lá voando, né? Gente, como que eu não vi isso? Como que eu não prestava atenção nisso? Como que eu não delegava funções? Como que eu não tinha autoconfiança? Como que eu não planejava? Como eu não tinha meta? Então tudo isso você aprende, você adquire ou você desenvolve essa habilidade. Cheguei na minha empresa num dia e olhei pro meu sócio e eu falei: você vai fazer o curso, você e os dois que são o gerente, né? Você vai fazer o curso. Terminando, a gente não vai trabalhar mais à noite, porque a minha empresa ela funciona mais à noite, né? Ela é um bar-restaurante. O meu sócio falou assim: você tá ficando doido? Como que a gente não vai trabalhar à noite? Como a gente trabalha à noite, o bar... E naquela época a gente era bem operacional, eu no caixa, ele no bar, a gente ficava atrás do balcão, como diz, né? Falei: espera. E eu não podia falar sobre o curso Empretec, tem uma parte que você não pode contar pra pessoa. Faz e depois a gente conversa. Enfim, ele fez e os outros fizeram, cada um foi para uma cidade, foi bem bacana, foi quase um ano para todo mundo concluir. Então, voltando no que você falou, foi um divisor de água e foi o mais importante, foi o quê? Entender que a gente precisa delegar as funções e confiar nas pessoas. Olha só, porque assim, eu delego uma função para você, só que eu também tenho que confiar, porque tem funções que são simples, mas tem funções que são, vamos supor um exemplo, financeiras, bancárias. Você deixa o cartão, você deixa uma senha, você deixa um poder, você deixa o segredo da sua empresa na mão das pessoas. Então você sair, no meu caso, deixar de trabalhar à noite, né? E delegar funções e passar todo o seu conhecimento. E aí vem aquela parte de processo. Eu acho que foi assim, uma dor que a gente passou, não é nem um trauma, foi uma mudança de cultura, de vida e de empresarial, que para mim hoje, tudo que eu faço, eu lembro daquela época, que foi difícil também, porque o empreendedor ele tem esse poder de convencer as pessoas, que é fazer as pessoas acreditar naquilo que ele está dizendo, acreditar naquele produto que ele está criando, acreditar naquele serviço que ele quer oferecer, né? O empreendedor tem que ter essa habilidade. Então eu tive que ter aquele convencimento e realmente confiar nas pessoas e delegar. Acho que isso aí foi um grande divisor, que hoje eu vejo a empresa funcionando. Às vezes eu nem estou no operacional, eu nem fico mais muito no operacional, fico de fora olhando, fazendo monitoramento, e o bar funciona, a empresa funciona, e eu fico feliz muito por conta disso. Antes do processo da virada de chave, essa realidade seria loucura. Loucura. O meu irmão falou: você é louco. É porque assim, quando você fala delegar, e o processo ele dá diretrizes, né? Então a confiança ela vem do processo. Se tem processo, você acaba confiando também. Não seria só isso. É como se fosse dar o carro para alguém. Se você determina a rua que ele vai andar, a confiança ela aumenta. Por quê? Porque você sabe por onde ele vai ir. É diferente, assim, tá aqui o meu carro, vai lá. Então, aquilo que você fala, vender a ideia, ter um plano, ter um objetivo final, quando todo o time sabe disso, é como determinar, você vai em tal lugar, por tal rua, tal hora. Você sabe que no determinado momento a pessoa vai chegar no destino. Hoje é muito... acontece um problema interno, e acontecem, as empresas elas vão, as coisas vão alterando ao redor e vai mudando, e às vezes acontece um problema interno. Eu só pergunto: foi feito o processo? A pergunta gente usa muito checklist lá. Muito. Foi feito o processo? Foi executado o checklist? Se ele me responde que o colaborador nem fez o checklist, nem fez
a conferência, eu falo, tá aí, o erro tá aí. Porque Olha a gente só. determinou, a gente fez um estudo e outra, para você determinar um passo a passo, você tem que fazer, validar, ver se deu certo, ver se não tem brechas, ver se você não pode, por causa de um número, ou por causa de uma cor, por causa de um botão, você não pode errar todo aquele processo. Sim. Você tem que validar e aí você entrega esse processo para a pessoa e a pessoa não executa, vai dar erro. Aí você só pergunta, fez conforme combinamos? Conforme combinamos? Não fez. Ou melhor, né? Fez o que o processo está pedindo para ser feito? Bom, tá validado aqui tudo que eu sempre falo nos meus treinamentos, aqui no programa, sobre o poder que a pergunta tem. Agora o Rodrigo está validando isso. Nós não combinamos, tá? Ele não está fazendo merchan do meu treinamento, mas eu digo assim que eu sempre falo, Rodrigo, a pergunta. Porque quem responde, ela tá mandando na situação, né? Porque a gente foi condicionado na nossa escola de que respondeu certo, nota 10. Mas quem comanda, na verdade? Quem faz a pergunta, né? Quem ganha mais é sempre quem faz a pergunta. Então, no processo, e quando é um time, então se o líder do time está ganhando, todo o time está ganhando. Quando o time está ali no processo, aí quando você fala assim, e aí a importância de ter os números, as métricas, né? Porque tem que ter o mínimo e o máximo. Até a compra, como você sugeriu, né? Tem que ter o mínimo de estoque para comprar. Senão você vai comprar desordenadamente. Estoque é dinheiro, hein? Eu digo que a gestão de estoque tem a compra e a gestão de estoque, eles andam junto, mas é bem complexo. Eu já cheguei a perguntar, falei, como é que tá teu lucro? Ele falou assim, tá tudo no estoque. Eu falei, tá errado. Aí você vai ver. É dinheiro. Aí você vai falar assim, mas quantos desse item você usa por semana? 10. E quanto você tem no estoque? 50. Precisa, né? Já porque fez curva ABC? Já fez uma análise de dados? Então, assim, a grande importância, assim, e são vários insights aqui para quem está ouvindo, para quem vai ouvir e assistir no YouTube, vai subir matéria no site também. Insights simples, que eu até acredito que todo mundo sabe, porém não está utilizando. E aí é onde está a grande virada de chave, né? Pôr em prática. Porque talvez o que você ouviu no Empretec, você já tinha ouvido, já tinha noção, mas quando você coloca em prática é diferente. Aí vem a dor, né? Fazer o exercício gera dor, saber que tem que fazer só gera preocupação, né? Sofrimento. Então assim, mas a dor ela é temporária, né? O resultado ele é permanente. Então o processo é isso. E é que tem muito assunto aqui, a gente já está quase no final. Falando, e minha cabeça está aqui, ó, tem tanta coisa para falar ali. Então assim, saindo um pouquinho do bar, do restaurante, que sim, mas antes de sair totalmente dele como um ponto turístico, né? Até quero criar aqui uma promoção para que as pessoas possam estar condicionadas a receber um presente, que pode ser uma camiseta. A Jô está aqui como prova, né? Então ela vai validar. Para a gente poder atrair as pessoas a esse... Conta como que surgiu o insight, a ideia, porque essa ideia podia ser uma ideia de qualquer um dos habitantes de Campo Grande ou qualquer pessoa que olhasse para Campo Grande e falou, vou fazer isso. Como surgiu, e hoje todo mundo sabe que passando na frente ali do bar, vê lá, muito bonito, tem agora o mascote, né, também. Conta um pouquinho de onde veio essa ideia do Eu Amo CG. Eu amo Campo Grande. Eu amo Campo Grande. E até um fato bem interessante. Em meados de 2018, eu fui convidado a participar de um grupo, era um movimento de empresários e pessoas moradores de Campo Grande que chamava Motirô, que é de um grande artista, o Guido, e falava um pouco sobre Campo Grande, sobre valorizar nossa cidade, né? E um dia eu parei pensando nisso, eu falei, o que eu faço na minha empresa que valoriza a minha cidade? Nada. Uma pergunta, né? Nada. Tem nada aqui que remete à nossa cidade. Eu não valorizo a minha cidade. E coincidentemente, o meu sócio, ele é formado ele é turismólogo. E eu cheguei nele lá e falei, a gente está fazendo tudo errado. E o empreendedor é assim, ele chega com os insights, igual você falou, insight, e começa aquela discussão e vamos. A gente está fazendo tudo errado. Você é do turismo, hoje ele ainda atua no turismo, né? Principalmente para Bonito, levando guia turista japonês.
E a gente tá fazendo errado, a gente não valoriza a nossa cidade. O que tem nesse bar aqui que fala de Campo Grande? Nada. É mais um só. Mais um. Aí ele falou, você tem razão. A gente começou a fazer primeiro a gente fez um planejamento, a gente fez um estudo, que é bem importante para o empreendedor. Fazer um planejamento, fazer um estudo de viabilidade, né, para abrir ou para executar determinado serviço. E eu vi o quanto não era precário, vamos dizer esse termo, quanto não existia, realmente não existia muitas coisas que valorizassem a nossa cidade. Vou te dar um exemplo básico, você pode concordar comigo. Lembranças de Campo Grande, eu estou falando artesanato de Campo Grande, que você tem no artesanato? Você ia ter que ter monumentos da cidade, né? Aí o próprio letreiro, que não tinha na época. Inclusive, nós fomos o primeiro letreiro turístico da cidade, porque depois veio os Campo Grande, esses que estão em todas as avenidas. Inclusive foi até o prefeito um dia, o prefeito Marquinhos Trade, ele numa reunião ele falou, vou dar continuidade aí no projeto do Rodrigo, eu vou começar a lançar os Campo Grande aí, os letreiros. Então hoje eu olho assim, eu fico bem emocionado, feliz que um filho que as pessoas cresceu. Tiram foto, um filho que cresceu e é bem bacana. Então a gente teve um insight de valorizar, né, voltando ao artesanato, a gente não tinha dificuldade. E aí eu descobri que existe uma praça de imigrantes, que é a Praça dos Imigrantes final da 26, que tem bastante artesã ali, e elas que desenvolvem boa parte do artesanato que é vendido em Bonito. Só que mesmo assim você só tinha artesanato, era um jacaré escrito Campo Grande, era uma onça escrito Campo Grande, a gente não tem isso. Você não achava um monumento, você não achava. Então ali eu tive que desenvolver um trabalho, fiz uma reunião, foi meses e meses de reuniões, e aí para você colocar na cabeça deles, para eles entenderem, aí eles entenderam. Inclusive depois que eles concluíram esse projeto dentro do núcleo, dentro da praça, eles fizeram a primeira amostra de artesanato regional de Campo Grande, já está na segunda edição, esse ano teve já. Tivemos que trabalhar isso daí, tivemos a própria execução do letreiro turístico, que não tinha na época. Vou te falar um termo que você vai falar a verdade, de gastronomia regional. O que é típico de Campo Grande? Fala pra mim, o que é típico de Campo Grande? Na minha trajetória, um tempo eu trabalhei como motorista aplicativo. E aí eu ia buscar algum outro passageiro que vinha de fora, né? Daí ele fala assim, onde tem um lugar pra gente conhecer aqui? E literalmente, você fala assim, onde levar alguém que ele fale, eu estive em Campo Grande. Então assim, o que é gastronomia regional? Que é daqui. Que nós criamos. Entendeu? Uhum. Outra dificuldade. Então eu eu fiz um city tour em Campo Grande para poder fazer esse projeto. Conhecer a história de Campo Grande, eu não conhecia, tinha coisas que eu não sabia, tinha confluência ali perto do Horto, que encontra ali onde que é o ponto Marco Zero de Campo Grande, onde José Antônio montou seu primeiro acampamento. E ali eu não sabia que ele tinha um encontro ali, que é muito, muito histórico. Fiz um city tour com, inclusive, o professor Carlão, que é um guia, se eu tiver a oportunidade de entrevistar ele, é fantástico também. Fiz um city tour, inclusive hoje nós temos um produto turístico do bar, junto com esse guia, chama Rota do Selfie, é o Walking Tour. É uma trilha urbana pelo centro de Campo Grande, começa no Mercadão e finaliza no bar. E ele conta a história da cidade e finaliza no bar com uma experiência gastronômica. É bem bacana legal. Esse projeto. Foi um projeto que a gente desenvolveu. E lá no bar também a gente fez algumas adaptações. A gente tem a capivara, que é um mascote. Capivara, sei que tem bastantes lugares no Brasil que existe capivara, mas Campo Grande tem muita capivara e a gente respeita. Inclusive esse dia eu estava ali perto do Parque das Nações, paramos um carro porque elas estavam passando. Eu acho isso fantástico. Elas fazem parte do ambiente. Campo Grande é uma cidade muito, a natureza é muito, muito viva assim, né? As próprias Arara Canindé. Arara Canindé é ave símbolo de Campo Grande. Tanto é que a nossa mascote é a Jajá, é uma arara. Então, Campo Grande a Arara Canindé é ave símbolo de Campo Grande. E no bar nós temos duas asas, as asas da Arara Canindé para você tirar foto, que são aquelas asas que você tira foto. E detalhe, tá? Agora eu vou contar um segredo
tá? Lá no bar, eu e a Jo estivemos lá, o Alessandro nos mostrou. Tem um ninho lá de beija-flor que vocês cuidam com todo carinho e cuidado, né? Então, assim, essa integração, você acabou de falar sobre a urbanização e a natureza. Eu acredito que essa capital, Campo Grande, é uma das poucas que consegue ter essa harmonia, né? Não é equilíbrio, é harmonia. É onde as coisas acontecem conexão, em harmonia. Né, com Sim. o próprio título de Campo Grande ser uma das capitais mais arborizadas, então isso já contribui para que os animais sempre sejam frequentes aqui. E nós temos, você falou do beija-flor, nós plantamos 13 mudas de árvores há 4 anos atrás, e um ninho nessa árvore. Mas por que você plantou tudo isso lá? Nós temos um problema, e vou dar uma dica para o empreendedor aí que for abrir o próprio negócio. Olha a posição do sol. Dependendo do tipo de atividade que você for fazer, se você tiver numa posição em que o sol da tarde, ele bate com muita frequência, você vai ter muito problema. Você vai ter gasto de energia com o ar-condicionado, você não vai poder atender seus clientes para uma sorveteria, não pode sentar lá fora por causa do sol. Então tudo isso daí. Estratégia. E eu não tinha prestado atenção nisso. Então nós tivemos que plantar essas árvores para que a gente pudesse abrir o bar na hora do almoço. E hoje nós temos uma feijoada que é bem tradicional aos sábados, com música ao vivo, com samba, por conta desse projeto que a gente fez, a gente concluiu e hoje a gente colhe. Então, assim, você tem um olhar no futuro, né? Então eu vou plantar hoje, pensa, você plantar uma muda pequenininha. Eu tenho foto, eu postei esses dias a foto. É o Oiti. O Oiti. Eu sou paisagista, então eu sei que ele demora, se nada é 4, 5, 6, 7 anos para ter uma copa. A gente fez uma postagem do dia que a gente estava plantando e hoje. E hoje, por conta disso, a gente colhe, a gente consegue aumentar o faturamento. Então, é bem bacana. Então, o projeto, para a gente resumir, fechar o Velfarre como ponto turístico, ele envolveu todas essas esferas, né, de gastronomia, de artesanato, de identidade, de história. Se você for no bar hoje, você encontra uma loja de artesanato, de lembranças de Campo Grande. Você tem lugares que você tira foto, letreiro turístico, as asas, a própria capivara. Você tem fotos da cidade, fotos antigas. Você tem quadros das etnias Cajuel e Terena, né, que valorizam a nossa cultura aqui. Nós temos uma aldeia urbana. Sim. Né? Então você tem todo esse contexto, a bandeira de Campo Grande, você acha lá a bandeira de Campo Grande. Então você tem todo esse contexto em que você fala, olha, estou vendo Campo Grande, estou em Campo Grande, tem uma gastronomia, a gente tem o sobá, voltando lá, nós temos o sobá, o arroz carreteiro feito com carne assada, que é uma questão típica nossa. Sim. Porque em outros lugares faz com carne seca, jabá que eles chamam, e a grande maioria faz com carne assada. Geralmente o carreteiro é à noite, no domingo à noite, com que a gente faz, que é a tradição da maioria das famílias. Então a gente faz o carreteiro com carne assada. E o sobá, temos algumas bebidas com aguavira, que é como é que se fala? Regional, um fruto regional. Castanha do Cumbaru, que é uma coisa regional também, que a gente compra lá no Mercadão. A gente utiliza muito o Mercadão como fornecedor, porque ele tem alguns produtos regionais. Então foi isso. Então nós posicionamos o bar para o turismo, valorizando a nossa cidade. Esse foi o grande insight. Com isso, em 2019 nós conquistamos o prêmio Isso é Mato Grosso do Sul, que ele é cedido pela Fundação de Turismo do Estado. Nós concorremos com grandes restaurantes de Bonito, restaurantes tradicionais, e nós levamos o título. Que legal, parabéns. Isso é Mato Grosso do Sul. Olha que interessante. E eu digo que essa premiação ela não estava nos planos, né? Na verdade, você só queria, tipo, eu não estou falando da minha cidade, né? Eu preciso falar dela. Mas olha o movimento para o empreendedor que está ouvindo. É uma ideia, um método que eu uso, né? Que é o que, é uma ideia, né? Como, quando e com quem. Que é o processo de você executar alguma coisa, né? A ideia,
como eu vou fazer, várias possibilidades de execução, quando isso vai ser executado, né? Ou quando o resultado. Né? E aí com quem, porque é tão importante também o com quem, porque muitas pessoas elas acabam não acreditando. E estamos, né, há anos e anos e anos com um comércio que não acredita em um monte de coisa. Daí vem, né, uma pessoa e fala, vou fazer. E hoje, assim, como eu não pensei nisso? Com certeza deve ter pessoa que deve ficar pensando, por que eu não pensei em escrever coraçãozinho CG, né? Tão simples, mas não é esse o contexto, né? Você transformou o seu empreendimento, ele vive hoje aquilo que você criou, né? Essa ideia. E isso o empreendedor muitas vezes ele vem só colocando algumas coisinhas, mas ele não cria essa sinergia, essa harmonia por tudo. Eu sempre falo assim, eu nasci em Santa Catarina, vivo aqui em Campo Grande, agora mais de 3 anos, né? Mas no Mato Grosso do Sul, mais da metade da minha vida. E é difícil hoje você falar em Pantanal e não se conectar com Bonito. Só que Bonito é um pedacinho do Pantanal, ele é só um pedacinho. Eu digo que Campo Grande é a porteira do Pantanal, né? O mundo ele precisa descer em Campo Grande para ir para o Pantanal. Ele tem que descer em Campo Grande para ir para Bonito. Então, não se aproveita essa parte. Então, parabéns aí pelo teu posicionamento. Isso é gerar valor de marca, né? Hoje a tua empresa, talvez a marca dela vale muito mais do que o faturamento que ela tem. Isso a gente fala sobre o branding, né? Flávio Augusto fala muito sobre isso, né? Que é o valor de marca. Então, parabéns mesmo. A gente está chegando ao final, Rodrigo. Tem tanta coisa. Eu estou com mais da metade do assunto para a gente falar. Mas eu já quero deixar combinado contigo na próxima quarta-feira você voltar. Sabe por quê? Porque nós vamos falar sobre a Associação dos Empresários da Rua José Antônio Pereira, que é um projeto que para mim ele traz a concepção do associativismo, que você falou ali em off, sobre a grande importância de agregar pessoas com o mesmo ideal, com a mesma visão. Mas vamos lá, fala um pouquinho do que nós vamos falar semana que vem. Então, por que surgiu essa ideia da associação? O que ela tem de tão diferente? Porque ela é nova, de certa forma, mas por que ela pode ser um divisor de águas aí para essa ideia de corredor gastronômico aqui na cidade? Legal. A associação ela é a EJAP, a Associação de Empresários da Rua José Antônio Pereira. Ela é importante e ela nasceu, vou resumir um pouco. Eu estava participando, eu já fazia parte de uma outra associação e eu estava representando essa associação. Eu era diretor de uma associação. E nessa reunião estavam se falando da associação da Bom Pastor, que é o corredor da Bom Pastor. E eu fiquei encantado com aquele conceito e tudo que estava acontecendo. E aí, durante a reunião, eu mandei um WhatsApp pro meu, que na época era meu concorrente, que era o Bar Saideiro, perto. As pessoas acham que a gente é concorrente, mas nós somos parceiros. Acho que o associativismo ele prega isso. Você tem que olhar para quem está do seu lado, tentar ajudar, e tentar comprar e tentar multiplicar. E eu mandei para ele e falei, olha, tá acontecendo isso, vamos criar uma nossa associação, vamos fazer alguma coisa, ou senão não vamos empreender lá, porque lá tá acontecendo bastante coisa. E ele falou, então sai daí e vem para cá. Então ali nasceu numa conversa, né, a associação dos empresários. Hoje nós temos 30 associados. Nós estamos, ainda por parecer que eu estou como presidente, nós estamos em processo de transição, teve uma eleição, nós estamos na parte de cartório. Já tem um novo presidente, né, que é o Érico Rata, que é o meu sócio, ele é o atual presidente. Nós estamos em processo de trâmite de cartório, porque a associação, as pessoas acham que é só um grupo, não é? Juntar e tá tudo feito. É uma empresa, tem um CNPJ, tem responsabilidade, tem declarações que você tem que entregar, mas tem o mais importante, o que eu acho que é o espírito de associativismo. É essa comunhão, é essa parceria. Se unir. Olhar para o seu vizinho e defender e ajudar. Esse dia aconteceu do rapaz tá precisando de um fornecedor e todo mundo se motivou. Não, a gente tem um fornecedor aqui, sabe? E às vezes do mesmo segmento. Então, para quem não participa ou para quem não entende muito, busca um pouco sobre associativismo, porque ele faz você crescer como pessoa, como empresário, ele muda a história
do bairro, ele muda a história da rua, ele muda a história do comércio, e é muito importante. Então na próxima semana a gente vai falar sobre a EJAP, é um termo bem bacana aí. Hoje ela é uma associação, tem 3 anos, conseguimos vários feitos, simplesmente através de uma associação, trocar uma lâmpada de uma rua, pedir para o poder público dar uma repaginada na parte de sinalização de trânsito. Conseguimos, através da Câmara de Vereadores, uma lei que autoriza como corredor gastronômico. Na época, nós fomos como 4º corredor gastronômico, falta regulamentação. Através dessa lei, nós conseguimos ser incorporados, o prefeito conseguiu colocar nós como parte do Reviva Centro, do Reviva Mais. Então ela está passando por um processo de revitalização. Eu acredito que ano que vem termina as obras, então ela vai vir toda uma nova repaginização a José Antônio. E é isso, é bem bacana essa comunhão e esse projeto da associação aí. Que legal. E assim, eu digo que é tudo simples, né? Mas às vezes as pessoas têm crenças que limitam. E a associação, o associativismo, ele nada mais é do que a união das pessoas que têm o mesmo objetivo. A concorrência, eu digo que é um pouquinho, meio burro tratar o semelhante como concorrente. Na verdade, é usufruir do mesmo público, né? Porque hoje um vai ali no teu bar, amanhã ele vai no outro bar e se torna cíclico, né? Só que ele vai ficar ali, porque ali é legal. O exemplo de um associativismo é o shopping, né? O cara entra lá, ele sabe, aqui eu tenho tudo, aqui eu vou comer, aqui eu vou beber, aqui eu vou comprar isso, vou lá. E o corredor, ele é, de certa forma, mais interativo, porque você está ao ar livre, você tem um posicionamento. Imagina todo aquele que vem para nossa cidade, ele vai aonde? Ele vai aonde que ele vai poder passear, né? Eu já tive floricultura, então o meu sonho era ir para Olambra, estado de São Paulo, para conhecer a cidade das flores. E lá existe essa cooperação. São vários produtores de flores que poderíamos dizer que são concorrentes. Não, todos se reúnem, tem a feira, todos estão em comunhão e fortalecendo a cidade, porque uma vez a cidade fortalecida, o comércio é fortalecido, todo mundo ganha. Então a cooperação, né? O cooperativismo é a cooperação, o associativismo é se unir e cooperar para o bem de todos, que ninguém sai perdendo quando você se une. Você divide forças, sim, né? E o interessante é que você acaba até ganhando conselhos, consultorias de pessoas. Você aprende que com... Vou dar um exemplo, na associação tem a Lagôndola. A Lagôndola tem 40 anos. Olha a história disso. Na área da gastronomia. Imagine você ter acesso ao dono ali e perguntar para ele, que hoje é o Francisco. Francisco, como é que você faz isso? Onde você compra isso? 40 ele poder anos. falar para você, ó, eu faço aqui, faço ali. Quando a gente nasceu, ele abriu. Então, assim, ele é herdeiro do... Então, assim, ali você tem essas dicas, você tem fornecedores, você tem conselhos, parcerias. A associação pode fechar parcerias com empresas, né? E as empresas, elas gostam muito de olhar para as associações. O poder público, a atual gestão tem um olhar especial para a associação. Eu vejo muito, tanto de morador quanto de empresários, quanto de várias... Falando como vendedor, Rodrigo, eu digo que é escalável. Eu tenho meu escritório e eu olho para essas situações, por quê? Porque ali eu trabalho em escala. Eu falo com um representante de vários que estão ali envolvidos. E aí existe o ganho em escala. Você trabalha uma vez e vende para vários, né? Então, assim, é muito bacana. A gente poderia ficar o dia todo, mas o programa Meu Bar, Meu Negócio precisa, né, finalizar. A gente já passou do nosso horário, mas foi muito produtivo, Rodrigo. Muito obrigado mesmo. Gratidão aí pela tua espontaneidade de entregar. Né? Ficou só faltando o aplicativo lá da gestão de compra, mas esse tem que ir lá no bar para saber. Até eu vou lá, viu, Jô? Vamos lá para saber qual é esse aplicativo que o Rodrigo utiliza lá no processo da empresa dele. Então, assim, só agradecer e já validar que semana que vem, na quarta-feira, a gente volta a falar aí mais sobre a associação, mais sobre a importância de tudo isso no processo de crescimento da nossa Campo Grande, né? Querendo ou não, o teu objetivo de
ter lá no bar a identificação da cidade não é só para o teu crescimento. Você está trabalhando por um bem muito maior. E aí é a grande sacada que o empreendedor precisa ter também, né? Trabalhar por algo maior do que ele imagina que é. Então, assim, uma mensagem final. A gente vai se encontrar na semana que vem para os nossos ouvintes e telespectadores. Eu primeiramente gostaria de agradecer, né? Agradecer o convite. Eu fiquei assim emocionado com a história. Conversei um pouco com vocês antes ali. Confesso que não conhecia a história da rádio, não tava. Agora eu vou ficar muito mais conectado. Parabéns pelo projeto que vocês vêm fazendo, tanto social quanto de inclusão, quanto de empreendedorismo, né? Contem comigo, né? Não em entrevista, mas em contribuições, no que eu puder passar para ajudar as pessoas. E a gente vai estar aí semana que vem, se Deus abençoar. Eu vou deixar 3 brindes aí para vocês fazerem uma brincadeira com quem participou, quem venha participar. E é isso. Que Deus abençoe a gente aí nesse resto de semana, né? Que essa nossa conversa aí sirva para alguma pessoa, para alguém que esteja em dificuldade, queira empreender, possa contribuir. Para mim já valeu de muito, sabe? Eu digo que quanto mais eu falo com as pessoas, mais eu aprendo, né? Mais eu estou aberto a aprender cada vez mais. Então, parabéns pelo teu trabalho. Voltamos na semana que vem. E você que esteve conosco aqui e vai estar, né, assistindo a gravação, a matéria que vai subir para o site www.radiojara.com.br. E fique conectado que a semana ela parece que começou hoje, né? Mas assim, temos muito ainda na nossa programação aqui na Rádio Jara. Aproveite ao máximo. Ao pessoal do Instagram. Estão perguntando qual que é a programação do fim de semana. Do fim de semana. Lá, já, o pessoal já quer ir no bar saber do aplicativo. Seguir as redes sociais. Então, o Rodrigo vai passar aqui as redes sociais lá do acesso ao bar, a associação. Quem puder adicionar Bar Velfarre. No Instagram e no Facebook. Ali a gente tem toda a grade de programação. Hoje é futebol, quarta-feira. Amanhã nós temos música ao vivo às 19h30 com MPB. Sexta-feira é o Happy Hour de todo mundo com promoção de chopp. E sábado nós temos a famosa feijoada na hora do almoço com samba. E essa é a programação. Então segue no Instagram, Bar Velfarre CG. Muito bem, vai subir matéria no site, lá vamos deixar linkável lá para ter acesso direto lá com o Rodrigo Var. Estão contando que o Robert Almeida esteve lá essa semana no bar. Robert, muito bem. E lembrando aqui, tá, teremos a primeira Copa Rádio Jara, né? Nós somos audaciosos, então vamos criar a nossa, já está intitulada aí a primeira Copa Rádio Jara, em novembro teremos aí e... Coisa de empreendedor, né? Ousadia. Pode contar, já vou falar, pode contar com o bar como patrocinador aí do projeto. Muito bem. Tá mandando um abracinho. Tá. Pessoal do Meu Bar Meu Negócio, fique ligado, hein? Tem muita coisa para acontecer. Isso aqui é uma vírgula do livro que nós estamos escrevendo, tá bom? Vem com a gente, um abraço a todos, fiquem com Deus. E daqui a pouquinho os Fora da Curva chegam aqui na nossa programação. Até mais.